Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a grande solenidade de Pentecostes, celebrando hoje a missa da vigília. A missa de hoje, do sábado à noite, é uma que a liturgia prescreve, e a missa de amanhã será outra, que será a liturgia do dia. Portanto, são missas diferentes, mas ambas fazem parte desta grande solenidade. Pentecostes foi um grande evento que aconteceu na história da igreja, que é marcado com a descida do Divino Espírito Santo, o Espírito Santo que Jesus tanto havia prometido sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo de Jerusalém. Depois de Pentecostes, tudo aquilo que os discípulos temiam, eles passaram a terem coragem de anunciar o nome de Jesus Cristo, de inclusive até de morrerem por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do início do cristianismo. Por isso que quando nós vamos definir o que é a crisma, nós falamos, e está lá no catecismo, a crisma hoje é para nós aquilo que foi Pentecostes para os apóstolos, para aquelas pessoas que estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém. Para nós atualmente é de extrema importância nós celebrarmos esta grande solenidade. Primeiro, para nós recordarmos da descida do Divino Espírito Santo. Depois, lembrar também que com esta solenidade nós encerramos o tempo pascal, o tempo da Páscoa. Amanhã na última missa nós iremos apagar o círio solenemente. Depois ele será guardado e só virá para cá quando for celebrado algum sacramento de batismo, Eucaristia ou Crisma. E terceiro, que nós precisamos termos uma boa relação com a pessoa do Espírito Santo. Tem um teólogo, um padre dominicano do século XX, que é o padre Roio Marim. Ele diz que o Espírito Santo é o grande desconhecido, porque as pessoas não conhecem, não sabem quem é a pessoa do Espírito Santo, e por isso não têm uma devoção ao Espírito Santo, por isso não adoram a pessoa do Espírito Santo. Eu gosto de dizer que quem não conhece o Espírito Santo, o seu organismo espiritual de uma certa forma é incompleto, falta aquilo que é essencial. Pois bem, há uma frase que nós muitas vezes repetimos e ouvimos de muitas pessoas, que nos diz o seguinte: o homem é bom por natureza. Poucos de nós sabemos que essa frase é de um pensador francês do século XVIII. Mas diante dessa afirmação nós devemos nos perguntar: será que o homem é bom mesmo por natureza? Se nós olharmos pela fé, nós responderemos que não. O homem não é bom por natureza. Se ele fosse, ele não precisaria que Deus o salvasse. Então nós não somos bons por natureza. Há até uma história de um índio muito antigo, que ele dizia que dentro dele havia dois cães, dois cachorros que estavam brigando. Um era do bem e o outro era do mal. Um dia perguntaram para ele: quem que vai ganhar essa briga? E ele respondeu: aquele que eu alimentar. Pois bem, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer para nós que uma das sequelas, das consequências, porque são várias, do pecado original sobre nós, é aquilo que ele causou na nossa inteligência por causa das paixões. A paixão, ela nos deixa cego. A paixão faz com que nós cometemos loucuras. A paixão faz com que nós não enxerguemos a vontade de Deus. Por que que isso está acontecendo? Por que que está sendo dessa forma? Por que que isso está acontecendo na minha família e não na família dele? Eu que tanto sirvo a Deus, por que que Deus está me mandando tanto sofrimento? Então as paixões deixam as pessoas cegas. Por isso que Santo Afonso vai dizer: quão miserável é uma alma dominada por uma paixão. A paixão é como uma neblina, um véu que nos impede de conhecer a verdade. Como alguém pode fugir ao mal se não sabe o que é mal? Gente, isso aqui é muito sério. Quando nós somos dominados pelas paixões, paixões de todos os tipos, tudo aquilo que é negativo,
que nos leva a fazer tudo, menos aquilo que é o bem, menos aquilo que é fazer a vontade de Deus. Nós cometemos loucura. Por exemplo, um exemplo mais clássico, dentro do matrimônio. Quando o homem se apaixona por uma outra mulher, meu Deus do céu, é um sofrimento total, a gente não sabe o que fazer. Ele traz sofrimento para a esposa, traz sofrimento para os filhos, traz sofrimento para a família dele, traz sofrimento para os amigos, traz sofrimentos para a família da outra pessoa, e ele simplesmente não percebe nada disso. Você tenta conversar, ele não aceita. Por quê? Porque a paixão o deixou cego. Se ele não acordar dessa paixão, o dia que ele acordar, ele vai ver o grande erro que ele cometeu na vida dele. Muitas vezes as paixões dos nossos pecados são tantas, mas são tantas, que nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus na nossa vida. Por isso aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade é Deus escreve certos por linhas que nós achamos que são tortas, mas na verdade estão corretas. E depois Santo Afonso vai dizer, continuando: o homem que macula a sua alma por deleites sensuais pouco entende dessas verdades, e por isso o infeliz, olha só, é até triste repetir isso aqui, o infeliz ama o que devia odiar e odeia o que devia amar. Essa aqui é uma verdade. Quando nós estamos no pecado, querendo ou não, nós odiamos a Deus. Quando nós não procuramos seguir os mandamentos da igreja e encontramos aquela pessoa que segue, nós odiamos aquela pessoa e odiamos a igreja, odiamos a Deus. Por quê? Porque estamos cegos no pecado. É aquela pessoa que tem o coração mundano. Às vezes a gente pensa que o mundano é quem está lá no mundo se divertindo. São Tomás vai dizer que não. Quem está lá no mundo é o pecador. O mundano é quem está sentado aqui nos bancos, que quer avançar na vida espiritual, mas o mundo ainda o encanta. Então essa é a pessoa mundana. Nós muitas vezes temos esse coração mundano. Ai, não tem nada a ver, não pode ser tão radical, ai, não pode ser quadrado, aquela coisa toda. Não, temos um coração mundano, não podemos ser dessa forma. Senão vamos amar o que é para ser odiado, ou seja, o pecado, e vamos odiar aquilo que é para ser amado, ou seja, que é Deus e a sua graça. Mas Santo Afonso, ele nos conforta. Santo Afonso vai dizer para nós que o amor de Deus, ou seja, o Espírito Santo, é luz que ilumina. Nós só nos libertamos dessas paixões, dessa cegueira que o pecado causa na nossa vida, se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e nos mostra o que é fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e nos ilumina e diz: não, aquela não foi a decisão correta que você deveria tomar, ou esta é a decisão que você deveria tomar. Por isso que precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós estamos celebrando Santa Rita de Cássia. Eu estou lendo a vida dela. Teve um pequeno episódio da vida dela que me chamou muita atenção, já comentei durante a semana, vou comentar novamente. Reduzindo, toda a história de Santa Rita. Santa Rita, desde criança, já teve uma alma voltada para Deus. O sonho dela era ser irmã, ser freira. Era uma virgem pura, casta, totalmente entregue ao Senhor. Como era filha única, os pais obrigaram a casar, que depois nós sabemos que o casamento dela foi um martírio. Santa Rita entrou em crise, que ela não queria casar, e os pais: não tem outro caminho, você vai casar. E nesse momento, olha só o que Santa Rita faz, que nós precisamos aprender a fazer isso. Ela larga os pais e vai rezar, ela vai consultar Jesus. E na oração Jesus consola o coração de Santa Rita, dizendo o seguinte para ela: que mais vale um ato de obediência do que um ato de sacrifício. E assim ela volta e aceita se casar. Por que isso aconteceu? Porque o Espírito Santo revelou para Santa Rita. Imagina, olhando para mim, eu com a minha vocação para ser padre, eu amo o sacerdócio, Deus me chama, eu sinto isso, e depois vem uma pessoa falar que minha vocação não é ser padre, mas é casar, e depois eu me convenço disso, só se for por obra do Espírito Santo.
Foi isso que aconteceu com Santa Rita. E assim ela discerniu, e assim ela aceitou a vontade de Deus na sua vida, mesmo contrariando a sua vontade, que também era uma vontade boa. Nós temos que aprender isso. Às vezes a nossa vontade é boa, mas não é aquilo que Deus quer. Ontem, rezando o ofício das leituras, Santo Hilário fez uma comparação interessante. Ele dizia que de nada vale os sentidos se eles não estão aptos para aquilo. Por exemplo, os olhos. De nada vale os nossos olhos se uma lâmpada ou se não for dia. Nós vamos enxergar o que? Nada, vai enxergar só escuridão. E assim ele vai fazendo essa comparação com cada sentido, e depois diz o seguinte: assim é a alma humana. Se não recebe pela fé o dom que é o Espírito, tem certamente uma natureza capaz de conhecer a Deus, mas falta-lhe a luz para chegar a esse conhecimento. Você até pode ser uma pessoa intelectual, você até pode ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos títulos, mestrado, doutorado, mas se você não tem o Espírito Santo sobre você, de nada adianta. Nós precisamos da iluminação do Espírito de Deus. E para nós criarmos essa intimidade com o Espírito Santo, recomendo aqui para vocês duas coisas. Primeiro, vida de oração, e depois docilidade. Vida de oração, porque o Espírito Santo é o amor de Deus por nós. E o amor de Deus, ele exige de nós exclusividade. É um amor que não admite outros amores. Então por isso nós precisamos rezar para crescer cada vez mais em nós essa amizade com Deus. Quem ama Deus, quem ama o Espírito Santo, é uma pessoa que reza. Ao contrário disso, uma pessoa que não reza é uma pessoa que não ama Deus, é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é uma pessoa que tem um coração mundano. Por isso não pensa como a Deus, pensa como os homens e até mesmo como Satanás. E depois a docilidade. Docilidade quer dizer que é o Espírito Santo que dá o tom sobrenatural para a nossa vida. E nós precisamos termos, Dom Milton que fala, né? Temos que enxergar o mundo com os olhos de Deus. Isso quer dizer, nós temos que olhar para o mundo com um olhar sobrenatural. E quem vai dar esse tom sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos celebrando hoje essa vigília de Pentecostes, vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos conceda a graça de vivermos cada vez mais na amizade com Ele, de rompermos com os nossos pecados, com tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta do amor ao próximo. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que Ele faça nos compreender que sozinho nós não somos nada, sozinho nós não podemos fazer nada na nossa vida. Jesus quer dar o seu Espírito Santo a nós. Nós só iremos receber se de fato nós pedirmos, se de fato nós abrirmos ao seu Espírito. Por isso eu quero encerrar essa homilia. Vocês podem permanecer sentados com uma canção que nós iremos cantar agora. Cantemos. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais,
sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não